E se eu te disser que os fatos não são bons nem ruins? Nenhum fato é bom ou ruim. Ficou curioso? Então fica comigo nesse vídeo. Todos os acontecimentos da nossa vida são moldados, e é exatamente essa palavra. Dependendo do molde, do frame que a gente coloca em volta dos acontecimentos, eles adquirem determinados significados. A boa notícia é que se tu mudar o frame, se tu mudar o jeito de encarar, de perceber esses fatos, o significado deles muda, e mudando o significado muda os impactos emocionais e as respostas que tu vai ter frente a isso. Não tem nenhuma novidade nesse assunto, isso é uma coisa muito antiga, usada há muitos anos. Desde as antigas histórias, como o Patinho Feio, que no final se transformou, se transformou não, ele sempre foi, mas ele estava no enquadramento errado, ele estava no lugar errado, ele estava sendo visto pelos olhos errados, e aí transformava ele num animal que não era bonito. E ele sempre foi um cisne maravilhoso. Né? Aquele ditado muito antigo, né? Quando a vida te der um limão, faz uma limonada. Isso são ressignificações, são um jeito de entender o mundo de alguma forma que nos favoreça, já que os fatos são como eles são. Por exemplo, alguém com os braços para cima, agitando os braços, no meio assim de uma sala de desembarque do aeroporto, pode ser alguém simplesmente sinalizando, esperando alguém que está chegando, né, se fazendo notar. Já essa mesma pessoa com o mesmo movimento dentro da água, pode ser alguém que está se afogando. Então, nota que o gesto em si, ele não é um indicador efetivo do que está acontecendo, não. Ele depende do contexto onde ele está inserido. Que mais elementos de contexto, qual é o enquadramento que esse gesto faz sentido? Porque ele pode ter outro sentido em outros momentos. E aí no campo terapêutico isso é usado de forma massiva, é muito vasto o uso desse tipo de ferramenta para fim de que os pacientes tenham novas formas de encarar as situações que estão sendo limitantes para eles. Tem um caso clássico da Virginia Satir, que tem um homem, que é um banqueiro, que ele vai até ela reclamando da filha, que a filha é muito teimosa e não ouve ele, não obedece e tal. E aí a Virginia Satir interrompe esse homem e diz: o senhor é alguém que venceu na vida? Ele, meio confuso, ele diz: sim, eu acho que eu posso considerar que sim. E aí ela diz assim: tu herdou o que tu tem hoje de alguma forma, tu ganhou, isso já estava disponível para ti? Ele diz: não, eu tive que construir tudo, responde o homem, né? Ela diz: então isso exigiu uma certa tenacidade da tua parte, né, para conseguir chegar onde tu chegou. Ele diz: sim, isso teve bastante. Então eu posso... É correto eu afirmar, diz a Virginia, né? É correto eu afirmar que tem uma parte dentro de ti que é bastante teimosa a fim de te proteger das pessoas que possam querer abusar ou sim, influenciar ou buscar alguma coisa que não seja devida de ti e te subtrair as tuas coisas. Ele: sim, concordo, é isso aí mesmo, né? Não dá para deixar as coisas andarem assim. E aí a Virginia emenda: então nota que a tua filha aprendeu isso de ti. E isso é formidável, não há lição, não há presente mais genuíno que um pai possa dar para a filha, que é a capacidade de se defender, caso algum dia daqui no futuro ela vá sair com alguém que não está muito bem intencionado, e ela tenha toda essa teimosia para se defender e para dizer não com o ímpeto que ela carrega, que aprendeu contigo. E aí ele ficou em choque, porque afinal, justamente aquilo que ele estava reclamando era o que poderia ser uma das melhores ferramentas que ela teria no futuro. E qualquer comportamento pode ser apropriado dependendo do contexto onde ele está inserido. Os comportamentos que são, às vezes a gente, mas isso aqui não, a gente, em algum momento a gente se depara com um contexto, aquele comportamento aqui seria interessante. Já aproveita para me seguir, se tu ainda não é seguidor, e curte esse vídeo para aumentar o engajamento e a divulgação do meu trabalho. A Leslie Cameron Bendler atendeu uma vez uma mulher que tinha uma neura com o tapete da sala. Aquele tapete tinha que estar limpo, liso, completamente direito, sem nem as marcas de pisada podiam ter, ele tinha que estar impecável. E aí, imagina que transtorno que isso era para a família, que ficava sempre, quando saía para os lugares, estava tudo bem, mas aí ficava sempre com aquela neura e aquelas reclamações dentro de casa em função do raio do tapete. Ela chegava ao ponto de fazer as pessoas terem que entrar pela porta dos fundos para não passar pela sala e não pisar no tapete.
E aí o jeito que a Leslie lidou com a situação foi muito interessante. Ele pediu para que a mulher fechasse os olhos e imaginasse a sala dela, o tapete dela, completamente limpo, liso, intacto, fofinho, sem nenhuma marca, completamente intocado, como veio da fábrica. E aí, obviamente, a mulher expressava uma satisfação muito grande pelo corpo dela, mesmo de olhos fechados a gente podia notar e tal. E aí a Leslie engatou. E a casa completamente vazia, sem ninguém que tu gosta e que é importante para ti, que tu ama, perto de ti. Só tu e o tapete, e mais ninguém. E nisso a mulher aí ficou completamente descompassada, fechou completamente, terminou aquela sensação de prazer, teve um colapso enorme ali dentro, e a mulher resolveu o problema dela, a neura dela, e disse, bom, mas espera um pouquinho, um tapete ali é um preço razoável para ter as pessoas que eu amo, né? E isso é ressignificação em ação, é a gente ter a capacidade, a habilidade de, tendo um fato que não pode ser mudado, que não está no nosso alcance mudar, a gente escolher a interpretação que seja mais favorável, mais eficiente, de acordo com os nossos desejos. E antes que alguém venha aqui dizer, isso aí é negação. Não, eu não estou falando de viver no mundo cor-de-rosa, de flores, que está tudo certo, aquela coisa, sabe, aquele positivismo besta. Não é nada disso. A gente entende que a gente tinha um desejo inicial, uma expectativa inicial, a gente entende que os fatos não compactuam com aquela expectativa que a gente tinha, a gente inclusive concorda que a gente preferia que as coisas fossem diferentes, mas não sendo, e a gente não tendo como mudar, a gente escolhe o melhor enquadramento onde aquilo se torne mais aproveitoso, onde aquilo possa ser um recurso, não uma pedra no meio do caminho. É mais fácil transformar aquilo em ponte do que em muro. Essa é a ideia, essa é a proposta da ressignificação. Eu li uma história sobre as pessoas que escaparam lá daquele atentado das Torres Gêmeas, do World Trade Center, enfim. E uma me chamou muito a atenção, que era um senhor que ficou com uma bolha no pé de caminhar, e aí, antes de ir para o trabalho, ele passou numa farmácia para comprar ali uns curativos, enfim. E enquanto ele estava na farmácia, aconteceu o estrago todo. E justamente por ele estar na farmácia, por ele ter se atrasado para o trabalho, ele não foi uma vítima lá no prédio, lá onde aconteceu aquela desgraça. E aí, o depoimento dele, eu vou pedir licença aqui para ler, porque as palavras dele são muito interessantes. Ele diz assim: agora eu fico preso no trânsito, quando eu perco um ônibus, quando eu preciso me atrasar porque eu tive que atender alguém, ou qualquer coisa que me desesperaria, primeiro eu penso, esse é o lugar exato que eu tenho que estar, nesse exato e precioso momento. Eu espero que tenha ficado um pouco mais claro como é que as significações funcionam, né, o que elas são, como é que elas funcionam na nossa vida, como é que a gente pode usar elas a nosso favor. E um grande abraço e até o próximo vídeo.